Então vamos falar da blockchain, a cadeia de blocos. Lembrando, criptomoeda é basicamente um ecossistema de computadores formado por dois conjuntos de computadores, dois conjuntos de dispositivos. Um conjunto que tem só um dispositivo, que é o seu dispositivo, onde está a sua carteira, que pode ser o seu computador, o seu celular ou um dispositivo apartado, uma carteira fria que parece com um pendrive, e um segundo conjunto de computadores formado por muitos computadores anônimos e que são escolhidos aleatoriamente por um algoritmo para validar a transação montada pela sua carteira e remetida pela internet para este segundo conjunto de computadores, que então validará esta transação, verificará se a assinatura criptográfica da transação corresponde à chave pública da sua carteira, para então remeter do seu endereço para o endereço do destinatário o valor que você indicou que deve ser enviado. Estes computadores validam, realizam operações criptográficas, validam essa transação e registram essa transação em um lugar. E este lugar, à medida que vai se registrando uma transação na sequência da outra, forma um bloco de transações. Quando este bloco atinge um determinado tamanho, este bloco é fechado por mais uma operação criptográfica muito complexa, que em geral exige muito poder computacional, muita energia elétrica, uma grande capacidade, chips poderosos no caso da Bitcoin. E então este bloco é fechado e publicado e agregado a outros blocos que já estavam fechados, formando uma cadeia de blocos, e é por isso que se chama esta cadeia de blocos, por isso que é chamado de blockchain, este registro imutável, inalterável de todas as transações que já foram feitas com aquela criptomoeda. Esta blockchain, ela também é chamada por aí de registro distribuído. Você também vai ouvir falar muito em livro-razão. Ela já é utilizada para muito mais do que simplesmente criptomoedas. Existem várias utilidades hoje para essa tecnologia blockchain, essa tecnologia criptográfica. Os blocos são criptografados, esses blocos são o conjunto de transações de criptomoedas, que tudo isso é contido por isso que se chama um livro-razão, é um livro de entradas e saídas. Quando atinge um determinado tamanho, determinado pelo algoritmo, este bloco é fechado numa nova operação criptográfica bastante complexa, e então isso é publicado na blockchain, é agregado a outros blocos, isso fica num gigantesco arquivo público que todos os computadores da rede possuem este grande arquivo. Então, ele não está numa plataforma específica, a blockchain não está em uma plataforma específica, ela é contida em todos os computadores da rede de criptomoedas, todos os computadores da rede, e não todos os computadores. O seu dispositivo não tem, por padrão, a blockchain por inteiro. Isso está lá nos nós da rede propriamente dita. Aquele segundo conjunto de computadores, aqueles que fazem a validação da transação, o registro da transação, fechar o bloco e publicar o bloco. E por que é que isso é feito desta maneira? Porque há a necessidade de que as pessoas saibam o que está acontecendo com cada endereço e com os valores das criptomoedas, para evitar que seja, por assim dizer, alguém saia por aí imprimindo dinheiro, para que as pessoas que recebam saibam que quem mandou realmente é o dono daquele dinheiro. Enfim, por uma questão de segurança, de confiabilidade, tudo que acontece com criptomoedas é tudo muito público. Mas se for registrar tudo isso em formato tradicional, convencional, viraria algo gigantesco. Então optou-se por fazer este fechamento dos blocos sempre de maneira criptográfica, para economizar espaço e também capacidade de processamento. Tem muito a ver. Sempre na tecnologia, uma grande preocupação é capacidade de processamento para lidar com essa montanha de informações e também a questão do espaço. Quanto menor espaço ocupado, melhor. Quanto menos capacidade de processamento for utilizado para um simples registro, melhor. No caso das criptomoedas, o algoritmo, em geral, exige muito poder computacional,
para que aquele computador que faz aquela validação e que fecha o bloco, ele gaste um grande poder computacional. Isso se chama prova de trabalho. É uma maneira de garantir que aquele computador que está fazendo aquele trabalho, ele não será remunerado indiretamente por quem mandou o dinheiro, e que a remuneração dele vem do gasto de poder computacional dele, e quando ele fecha um bloco, ele recebe, em troca deste poder computacional gasto para fechar este bloco, ele recebe uma nova criptomoeda. Nas criptomoedas baseadas em prova de trabalho, como o Bitcoin, é dessa maneira que surgem novas criptomoedas. Os computadores que fecham os blocos, gastando muito poder computacional, gastando muita energia elétrica, muita memória, muito processador, eles são remunerados com a edição automática pelo algoritmo de novas criptomoedas, de novas bitcoins, que são então creditadas àquele computador. Isso tudo é muito complicado, não é tão simples assim, mas basicamente é isso. Você manda a transação, os computadores validam a sua transação, registram a sua transação num bloco. Quando o bloco atinge um tamanho, este bloco é fechado, publicado e agregado a blocos anteriores, formando uma grande cadeia de blocos. Esta grande cadeia de blocos fica armazenada em todos os computadores que participam da rede de criptomoedas, garantindo publicidade a todos estes computadores e também ao público em geral por meio de sites exploradores de blockchain. São sites que são eles mesmos partes da rede de criptomoedas e que transformam aquela blockchain, aquela linguagem estritamente computacional, em algo um pouco mais palatável, algo um pouquinho menos complicado, que permite que qualquer pessoa, por meio destes sites exploradores, consigam ver o que está acontecendo com cada endereço desde o primeiro dia de existência daquela criptomoeda até o exato segundo em que você abre aquele site explorador de blockchain. Os blocos são conjuntos de transações. Você manda a sua, seu vizinho manda a outra, outra pessoa manda a outra, cada um vai mandando a sua e os computadores vão validando estas transações, conferindo as assinaturas, se elas conferem com a chave pública respectiva, de forma que do endereço 123 vá um determinado valor para o endereço 456. Isso é chamado também de livro-razão. Livro-razão é um conceito, é um termo da contabilidade. Tem a ver com livro de registro do comércio, aquilo que entra e sai de uma loja, de uma farmácia, de uma padaria. O que entrou, o que foi vendido, o que foi comprado, quanto foi pago e quanto foi vendido. Esta simples, é uma caderneta, por assim dizer, onde está escrito vendido 10 pães por 10 reais, comprado 1 quilo de farinha por 15 reais. Estas anotações na contabilidade, este livro de entradas e saídas de qualquer comércio, ele é, de certa forma, replicado no universo das criptomoedas para garantir que os valores que estão circulando são únicos, pertencem a quem os está enviando e, a partir de um determinado momento, pertencem a quem o está recebendo. E este livro ele é público. Ele está disponível para todos os computadores da rede e também está disponível a qualquer pessoa do público que consiga acessar um site explorador de blockchain, e existem centenas deles, são todos gratuitos, são todos grátis, é muito fácil de achar um deles. É relativamente fácil acessar as informações lá, encontrar tudo que diz respeito a qualquer endereço, todo o valor que aquele endereço já teve, todo o valor que esse endereço já remeteu, todo o valor que esse endereço já recebeu. Tudo isso é bastante simples de ser visto num site explorador de blockchain. A blockchain propriamente dita, ela tem uma linguagem computacional mais pesada, mais fria e restrita aos computadores que fazem parte da rede. Como para o mundo da tecnologia, se você pode baixar isto e ver isto já é conhecido como publicidade, já é publicidade suficiente no mundo da tecnologia. Para nós que somos simples usuários, isso é um pouco mais complicado e nós teríamos dificuldade em entender o que está acontecendo na blockchain. Por sorte, algumas pessoas que fazem parte da rede decidiram tornar isso ainda mais público, criando estes sites exploradores
de blockchain. O que interessa é, um bloco é um conjunto de transações, de todas as transações que vão acontecendo, à medida que elas vão acontecendo e à medida que elas são validadas. Elas são registradas num bloco, quando este bloco atinge um determinado tamanho, tamanho determinado pelo algoritmo da criptomoeda, pela Bitcoin, pela Bitcoin Cash, Dogecoin, o que for. Quando atinge esse tamanho, este bloco ele é fechado, com uma operação criptográfica muito pesada, muito difícil, e então ele é publicado na blockchain, agregado a outros blocos, cada bloco tem um número, e você pode pesquisar pelo endereço, pela transação propriamente dita, que tem um identificador próprio, você pode pesquisar pelo número do bloco, se for o caso, você pode pesquisar pelo número do contrato inteligente envolvido, pelo número do token envolvido. Existem várias possibilidades de se pesquisar o que está acontecendo nas criptomoedas nos sites exploradores de blockchain, como blockchain.info, etherscan.io, o Arcan, enfim, são centenas à disposição. O que interessa é, você mandou a transação, isso vai ser registrado, vai ficar num bloco, esse bloco será fechado e então agregado a outros blocos, formando uma blockchain. E isto é imutável, isso não pode ser apagado, porque é tudo criptográfico e o caminho do hash é sempre para a frente. Não é possível, por meio de fórmula matemática alguma, você, a partir do hash, encontrar o arquivo original, remontar o arquivo original, seja ele uma imagem, seja ele uma transação de criptomoeda, seja lá o que for. Não é possível voltar atrás. Quando você vê um hash, tudo que você consegue saber é se de fato é um hash, se ele é válido, mas você não consegue, a partir dele, remontar o arquivo original jamais. Então, tudo que acontece na blockchain é imutável e isso é muito importante para que haja um registro, para que haja um histórico de transações que terá para o público em geral e para os usuários de criptomoedas mais ou menos o mesmo efeito de um extrato bancário. No caso da Bitcoin, nós não temos contas de criptomoedas, não é assim que funciona. Uma vez que o valor é remetido, ele é como se fosse destruído e remontado no outro endereço. O que acontece é que, para fins práticos, você precisa saber se de fato a pessoa que está te mandando aquele valor tem aquele valor. Caso você tenha essa curiosidade, por meio de um site explorador de blockchain, você terá acesso a informações que vão te dar a mesma utilidade prática de um extrato bancário de uma conta, para você ter certeza que o dinheiro saiu da conta da pessoa e de fato entrou na sua conta. Não é, no caso do Bitcoin, uma conta propriamente dita, mas a blockchain acaba dando para as pessoas em geral essa mesma utilidade. O importante é, existe um histórico público, desde o primeiro uso de qualquer criptomoeda até o exato segundo em que você acessa o site, você tem acesso ao histórico de tudo que acontece com todos os endereços de todas as criptomoedas. E estes blocos são fechados, então é feita uma criptografia pesada para fechar esse bloco, e por uma questão de economia de espaço, é criado algo que é chamado uma árvore de Merkle, que é basicamente um hash de um grande hash. São hashes sobre hashes. A ideia básica é a seguinte, é que não há necessidade do computador que vai verificar o histórico de transações, verificar a validade de cada bloco que já foi criado até aquele momento. São centenas, no caso da Bitcoin, centenas de milhares de blocos. Se for ler tudo isso, não há capacidade de processamento possível para dar conta disso, não numa velocidade útil. Então, criou-se um sistema por meio de hashes, criando ali uma verdadeira árvore de um hash sobre outro, sobre outro, sobre outro, que vai criando uma verdadeira árvore. Então a ideia básica é a seguinte, que você chegue numa biblioteca e pergunte para o funcionário quais são todos os livros, digamos, sobre futebol que tem ali. Então ele vai te dizer uma frase do tipo Zico nunca ganhou a Copa do Mundo. E com esta frase vai entrar na sua cabeça todo o conteúdo de todos os livros sobre futebol daquela biblioteca. Grosso modo, é isso que funciona. Grosso modo, é assim que funciona a questão das criptografias nas criptomoedas. Elas servem não só para dar
segurança nas transações, mas também para economizar muito espaço e muita capacidade de processamento, porque você só precisa verificar se os ponteiros de hash, os galhos da árvore de Merkle, eles são válidos. Sendo válidos, isso significa que os blocos anteriores são válidos e que tudo que está ali é verdadeiro e pode ser utilizado tranquilamente por aquele computador dali para a frente, formando um histórico e sempre um histórico imutável. O sentido do hash é sempre para a frente. Ele não pode ser alterado. Não há como chegar no arquivo original, alterar o arquivo original, e não há. E não há como, alterando o hash, alterar o arquivo original também. O hash é um identificador único e imutável. Isso é o que interessa que você entenda neste momento e entenda que existe uma complexidade, são sucessivas camadas de criptografias envolvidas e criptografias de vários tipos, SHA-256, Repend, são várias criptografias que estão sendo utilizadas umas em cima da outra, gerando muita segurança, muita complexidade computacional e, apesar de ser complexo, sempre gerando muita publicidade e segurança, porque essas criptografias elas são irreversíveis. E então, o bloco, uma vez fechado por meio de criptografia, ele vai ser agregado a uma grande biblioteca gigantesca que é acessível. Essa biblioteca está presente em todos os computadores da rede de criptomoedas, à exceção do seu, porque haja espaço e você não precisa disso, você só precisa gerenciar a sua chave privada e os seus endereços, e a sua carteira faz isso para você. E então, essa grande biblioteca fica disposta em todos os computadores, ela é relativamente grande, mas é passível de ser baixada num computador relativamente potente e não é tão difícil assim para que eles possam manejar isso, especialmente porque se trata de criptografias. O mais difícil para um computador da rede é realmente fechar o bloco, que é uma operação bastante complexa, que exige muito poder computacional, a ponto de que, no caso da Bitcoin, hoje existem placas de computador criadas especificamente para fazer os cálculos de hash envolvidos no fechamento desses blocos. Há outras criptomoedas que viram que este mecanismo da Bitcoin criou uma corrida, uma espécie de corrida armamentista, encarecendo o processo de mineração, e essas criptomoedas, como Monero e outras, criaram um algoritmo que seria, em tese, a prova dessa corrida armamentista, garantindo que pessoas com computadores comuns pudessem também elas ajudar na mineração dessas outras criptomoedas. E se você tiver interesse, você poderia então se tornar um minerador usando seu computador para ajudar a fechar blocos dessas criptomoedas. No caso do Bitcoin, um computador residencial é inútil. O interessante de blockchain é que é uma tecnologia que já serve para muito mais do que a simples criptomoeda. E se fosse só nas criptomoedas, já seria muita coisa, porque nós estamos falando aí de muito dinheiro circulando no mundo em forma de criptomoedas. É realmente muito dinheiro. Vezes e vezes e vezes o PIB brasileiro anual circulando na forma de criptomoedas mundo afora. Hoje a blockchain é utilizada para rastreio de mercadorias. Não um rastreio no estilo GPS, mas um rastreio contábil para ter certeza que a mercadoria saiu de um determinado lugar, passou pelos locais que se deve passar, muitas vezes órgãos de fiscalização, e então de fato chegou até a prateleira do mercado, vindo de onde deveria vir com as conferências necessárias. Um exemplo disso você vai encontrar aí na imprensa, pesquise aí pelo Carrefour, o uso do blockchain pelo Carrefour para validar a carne do Pantanal, para ter certeza que a carne que vem de lá é uma carne de fato certificada e não uma carne criada em espaços ilegais no Pantanal, que a carne que vem do Pantanal de fato está criada em fazendas autorizadas que não invadiram áreas protegidas do Pantanal, e essa certificação é feita por diversos órgãos que vão inserindo na blockchain, numa plataforma, as etapas de certificação, garantindo ao consumidor que a carne que ele está comprando veio do Pantanal, mas não veio da invasão de uma área protegida. Existe também o uso de espaço computacional, de nuvem, por meio de blockchains. Existe uma maneira de você conseguir
muito espaço, caso você tenha necessidade na sua empresa. Você pode alugar isso de servidores tradicionais, mas você também pode alugar isso de pessoas que fazem isso por meio da blockchain. E sempre lembrando, criptografia significa muita economia de espaço. Então, você pode armazenar grandes quantidades de dados de formas criptográficas, garantindo mais segurança aos seus dados e economizando espaço e, obviamente, economizando o aluguel que você paga por este espaço. Isso, a blockchain já é utilizada para várias formas de registros em geral. Por exemplo, o Exército Brasileiro utiliza a tecnologia blockchain para registro de armas de fogo. A Carteira Nacional de Identidade, a nova Carteira Nacional de Identidade, aquela que usa o CPF como número, essa carteira ela já utiliza uma blockchain. Os seus dados pessoais na Receita Federal são armazenados numa blockchain e estes dados via blockchain são disponibilizados aos institutos de identificação dos estados que acessam esta blockchain, ou seja, acessam uma rede criptográfica, pegam os seus dados e montam a sua nova carteira de identidade nacional. Existem vários projetos que já foram utilizados de votações, de eleições utilizando tecnologia blockchain. O estado da Virgínia, dos Estados Unidos, há alguns anos, fez um experimento nesse sentido para que pessoas nascidas naquele estado, que estivessem no exterior e quisessem votar, pudessem votar por meio da internet, utilizando essa tecnologia blockchain como forma de garantir a identidade dessas pessoas e que, de fato, o voto que foi dado por elas é o voto que chegou até a computação, até a contagem dos votos mesmo. Não só ali, também há um projeto parecido na Colômbia, em alguns outros lugares já há projetos nesse sentido, e você vai ouvir falar muito em tokenização da economia. Token, grosso modo, é uma criptomoeda. Token, grosso modo, é um identificador de uma rede, um identificador seu numa rede de criptomoedas ou numa rede de blockchain. O que interessa é o seguinte: na Suécia, por exemplo, já é possível que você compre e venda imóveis, casas, lotes, fazendas, sem ir a cartórios. Você se torna dono de uma fazenda por meio de uma rede blockchain. Isto é válido na Suécia e algo parecido com isso vem acontecendo no mundo, não só com relação a imóveis, mas também com relação a certos móveis, tipos de bens móveis, são possíveis de serem transformados em tokens e publicados numa rede de blockchain que será pública e que vai garantir publicidade ao que está acontecendo com aquele bem. Esta expressão tokenização da economia, ela vai entrar no nosso dia a dia cada vez mais. Talvez a palavra em si não entre, mas o conceito, a ideia de que algo da realidade, um produto, um valor, seja transformado no identificador de uma rede blockchain, isto vai se tornar cada vez mais comum. Alguns usos de blockchain incluem NFT, grosso modo. Hoje em dia nós conhecemos o NFT como obras de artes digitais, os contratos inteligentes, que poderiam ser chamados de contratos autoexecutáveis, são contratos que se pagam automaticamente conforme uma certa condição combinada entre as partes acontece. Por exemplo, a entrega. Você é vendedor, você tem medo de vender e esperar o pagamento. Você é comprador, você tem medo de pagar primeiro e esperar o recebimento da mercadoria. Então, o que é feito? Algo que algumas plataformas já fazem, algumas plataformas de comércio já fazem, mas que foi criado inicialmente no mundo da criptomoeda. É a custódia do valor. Você manda o valor, você vendedor vai ver que o comprador mandou o valor, mas o valor não vai para você, ele está parado em algum lugar. Quando o comprador der ok para quem faz a custódia do dinheiro, dizer, recebi a mercadoria, esta empresa que está com a custódia do dinheiro transfere o dinheiro para você, vendedor. No caso dos contratos inteligentes, isso é feito de maneira muito automática, sem necessidade de terceiros, ou pelo menos sem necessidade de ficar esperando demais. Existe algo chamado DePIN, que é a infraestrutura descentralizada, uma forma de pessoas que têm, ou qualquer forma de infraestrutura, de alocar isso para qualquer pessoa e serem remuneradas por meio de criptomoedas específicas. E a blockchain permite que seja criado por governos um dinheiro digital governamental. Como a tecnologia não é exclusiva de ninguém,
qualquer governo poderia criar a sua própria criptomoeda se tivesse interesse, e já existem vários projetos no mundo neste sentido, inclusive no Brasil. O Drex seria algo mais ou menos nesse sentido. Acabou que ele foi reformado e transformado em algo mais simples, não tão avançado e não tão complexo, mas em algum momento algo desse tipo vai acontecer aqui no Brasil e vai acontecer provavelmente em todos os lugares do mundo. Vamos avançar aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma desses. Isso que você está vendo, essa imagem, ela custou, na verdade, na época, 69 milhões de dólares. O nome desta obra de arte digital é Every Day, The First 5,000 Days. É o cotidiano, os primeiros 5.000 dias. Ela é formada por 5.000 pequenas imagens que o artista foi fazendo dia após dia, juntou tudo numa coisa só, levou numa casa de leilão, alguém achou por bem comprar e pagou o equivalente a 69 milhões de reais nesta imagem. E o curioso é que é uma imagem digital. Da mesma maneira que eu estou vendo ela aqui, você pode tê-la no seu celular a qualquer minuto. Então por que o cara paga 69 milhões de reais numa obra de arte que pode ser baixada por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? Ele não tem exclusividade disso. Ele não tem exclusividade da imagem. Diferente de uma pessoa que compra uma escultura ou um quadro de um pintor famoso, ele leva o quadro original para a casa dele. Ele leva a escultura para a casa dele. Mas no caso de uma obra de arte digital, qualquer um pode tirar um print, qualquer um pode baixar um arquivo de música, gravar o arquivo de música depois que ele é tocado na internet e sair divulgando por aí. Por que alguém pagaria tanto dinheiro numa obra de arte? E esta nem é a mais cara delas. NFT significa Non-Fungible Token, ou token infungível. Infungível quer dizer insubstituível. Uma nota de 100 reais não é insubstituível. Se você trocar uma nota de 100 reais por outra nota de 100 reais, você continua com 100 reais. Se você trocar 1 quilo de feijão por outro quilo de feijão, serão outros grãos, mas ainda será 1 quilo de feijão. O que acontece é que um token infungível, um token insubstituível, uma vez que ele esteja na rede de uma blockchain, ele é único e ele é exclusivo. E é isto que tem valor. O fato de que lá na blockchain, o dono desta obra de arte, do Every Day, The First 5,000 Days, é um endereço específico. Isto pode ser negociado, mas o que importa é que continua sendo infungível, continua sendo exclusivo. Esta obra de arte pertence a alguém, ao proprietário deste token. E quem é o proprietário deste token? É um determinado endereço que está registrado numa blockchain. Aqui nessa imagem, se você der um zoom, você vai ver, esta é a transação deste token, desta obra de arte que nós acabamos de ver. Tem ali de onde ele veio, para onde foi, é mais ou menos assim que se parece um site explorador de blockchain. Ele traz diversas informações, lá no cada um desses links azuis te apresenta o histórico de tudo que aconteceu com cada um desses endereços, desde que eles foram criados até o segundo em que você acessar o site, e você vai ver que ali na última linha tem ali Interactive From, ou seja, ali está indicando o contrato inteligente por meio do qual foi pago o valor astronômico para o artista. E este artista, conhecido como Beeple, meu amigo, ele já vendeu muitas obras de artes por muito e muito dinheiro. Essa nem foi a mais cara delas. Esta é um NFT muito famoso, pelo menos no Brasil. É um dos 3 macacos que o Neymar comprou. Na época, em 2022, ele comprou 3 NFTs de uma coleção que tinha várias figuras de macaquinhos. Essa é uma delas. Ele comprou esses 3 NFTs na época pelo equivalente a 6 milhões de reais. Se ele tivesse utilizado aquele dinheiro, ele comprou uma grande quantidade de moeda chamada Ethereum, para daí poder fazer um contrato inteligente para se tornar o dono dessas obras de arte. Se ao invés de ter adquirido estas obras de arte, o Neymar simplesmente tivesse deixado as Ethereum dele, simplesmente como Ethereum, ele teria gasto algo como 3 milhões de dólares na época e hoje seria dono de algo como 4 milhões. É um bom investimento, 1 milhão de dólares em 2 anos. Acontece que ele comprou as NFTs acreditando que elas fossem valorizar e também porque foi oferecido para ele algumas vantagens de fazer parte de um clube de benefícios
sabe-se Deus, lá qual seja, algum tipo de benefício que ele achava interessante ter, que era vendido junto com o NFT. E o fato é que hoje essas 3 obras de arte valem cerca de R$500 mil, uma desvalorização aí na casa de 90%. Isso acontece, seja com NFT, seja com investimentos em geral, seja com qualquer tipo de obra de arte, esse tipo de coisa pode acontecer. Você não tem como saber quanto vai valer algo que você comprou hoje. É uma forma de investimento, é uma forma arriscada, existem várias questões envolvidas nisso, mas o que interessa para você entender por que é que isto vale, talvez o melhor exemplo não seja relativo ao mundo digital, talvez o melhor exemplo para entender por que é que uma obra de arte custe tão caro, talvez o melhor exemplo venha mesmo do mundo físico. Isso é uma escultura invisível. Ela existe no mundo físico. Ela foi exposta numa galeria por um italiano, Salvatore, não me recordo o nome dele agora, foi vendida por R$87 mil em 2021. O dono levou para casa uma obra invisível e mais do que invisível, ela é intangível. Ela não tem peso, ela não tem cheiro, ela não pode ser vista, ela não pode ser ouvida, ela não pode ser sentida, ela não pode ser tocada. Ela simplesmente existe, porque o artista diz que ela existe. E é uma obra física. Não é uma obra de arte digital. Estava numa exposição, numa galeria física, numa rua, numa cidade da Itália. E alguém pagou R$87 mil por isso. E o que a pessoa levou de fato para casa? Ele levou um certificado. E isto é importante. E é isto importante a gente entender. Quem comprou esta obra de arte invisível é dono dela porque existe um certificado que diz que ela é a dona daquela obra de arte. E aqui nós entramos num conceito muito importante para como as coisas serão daqui para frente na economia. Registro público é útil. É importante que você tenha um registro público. É muito bom que você tenha um registro público, quer este registro público já seja regulamentado em uma forma jurídica qualquer, como, por exemplo, registro de imóveis, registro no Detran, mas quer também seja, às vezes, só na esfera privada. Quando você compra um relógio muito caro, por exemplo, um Rolex, esse relógio tem um identificador, ele tem uma espécie de chassi. Você recebe um certificado da joalheria e, se for necessário, você pode entrar em contato com a Rolex para obter uma segunda via desse certificado ou para obter um documento que comprove que aquele relógio é seu. Imagina que você perca o relógio e ele seja furtado, roubado, por exemplo, a polícia encontra o relógio depois, você precisa provar para a polícia que aquele relógio realmente é seu, você precisa de um documento. E este documento será emitido pela Rolex, dizendo que você de fato é o dono. Esse registro público pode, muitas vezes, conforme o caso, sempre conforme o caso concreto. Pode ser uma publicação numa rede social. Você teve lá uma brilhante ideia, publicou, digamos, uma música, digamos, por exemplo, a famosa Caneta Azul. Embora ele não tenha publicado, registrado essa música de maneira formal, se alguém quiser vender essa música hoje, vai ter que pagar direitos autorais a ele, ou pelo menos ele vai conseguir, ele terá boas chances de obter uma indenização na justiça se alguém começar a dizer que é o verdadeiro autor da Caneta Azul. Por outro lado, existem registros formais que precisam ser utilizados. Se você tiver uma grande ideia, publicá-la na internet, alguém copiar e patentear primeiro, desculpe, amigo, você perdeu. O que importa é que existe a utilidade do registro público. Que as pessoas saibam que você é o dono de alguma coisa, isso é muito útil, inclusive para outras pessoas que querem comprar esta coisa de você. E isto tem muito a ver com criptomoedas, lembrando que as criptomoedas são sempre públicas, os seus endereços são públicos, eles podem ser acessados em qualquer site explorador de blockchain, garantindo a quem recebe que você de fato era o dono daquele valor, que ele existia, que ele tinha uma origem e que agora é dele mesmo. E isso pode ser muito útil em muitos aspectos da economia. Saber que você é de fato o dono de alguma coisa tem uma grande utilidade econômica. Então, da mesma maneira que a pessoa comprou uma arte invisível, intangível e levou para casa um certificado, quando alguém compra um NFT,
ele compra um registro público de que ele é o dono. Este registro público não leva o nome dele, porque na blockchain, no mundo das criptomoedas, no mundo das tecnologias criptos, não existem nomes. Existem apenas identificadores alfanuméricos, são números hexadecimais que identificam tokens, endereços, chaves e contratos. Não existem nomes propriamente dito, mas se você tem uma carteira privada e esta carteira privada detém a chave privada de um token, de uma criptomoeda, de um NFT, do que for, você é o dono daquilo. E é importante que as pessoas saibam que você é o dono daquilo, porque é assim que você vai conseguir fazer negócios. E se você quiser criar uma obra de arte e tentar ficar milionário, você pode conseguir. Existem vários sites que ajudam você a criar uma obra de arte digital qualquer e registrar ela numa blockchain e vender. Existem várias plataformas que oferecem a possibilidade de você criar e vender a sua NFT e de repente alguém gosta e paga um bom preço por isso. Nessas plataformas, em geral, as NFTs não custam esses valores astronômicos. Custam muitas vezes centavos, centavos de dólar, às vezes até centavos de real. Mas elas são criadas, são colocadas ali, algumas pessoas compram por qualquer motivo, para fazer graça, enfim, não interessa. A pessoa quer comprar, a pessoa quer pagar, você está vendendo, você vai ganhar o seu. É isso que interessa. Existe esta possibilidade de você fazer isso. Existe uma nova forma de se fazer negócios e você precisa ficar atento a este termo, blockchain e tokenização da economia. Estes conceitos, ainda que com outras palavras, com outros nomes, como o registro distribuído, ou às vezes livro-razão, enfim, isto vai cada vez mais estar presente no nosso dia a dia. E aqui vamos falar, por fim, da DePIN, a infraestrutura descentralizada. Como é que funciona isso? Você pode alocar o seu poder computacional, digamos que você tenha aí um computador muito bom, que você tem utilizado mal e mal para anotar a receita de bolo que você vê na Ana Maria Braga. Você está desperdiçando o seu computador. Você está com um computador com placas fabulosas da NVIDIA, GPUs fantásticas, e você não está usando para nada porque você não usa mais. O que você vai fazer com isso? Você pode vender o computador, mas você também pode alugar o seu computador. Você pode alugar o seu computador, o seu poder computacional, a sua memória, o seu espaço computacional para terceiros. Isso está muito acontecendo hoje em empresas de inteligência artificial, que ao invés de comprarem cada vez mais computadores, elas estão alugando de terceiros. Qualquer pessoa pode entrar numa plataforma e disponibilizar o uso do seu próprio computador para uma empresa de inteligência artificial. E então, essa empresa paga você à medida que usa o seu computador, ela vai pagando já em criptomoeda. Nós temos a criptomoeda Nozana, nós temos a criptomoeda Ivelo, elas fazem esse serviço, elas já oferecem uma plataforma que você disponibiliza ali e a empresa, então, ao precisar de computador de poder computacional, vai escolher automaticamente quem está mais próximo, em termos de rede, não necessariamente geograficamente, qual é o computador mais próximo da rede para disponibilizar um determinado poder computacional. Então, o seu processador é usado por esta empresa de inteligência artificial para fazer os trabalhos dela. E ela te remunera automaticamente à medida que vai sendo utilizado. Vão ser gerados ali um certo valor em criptomoeda e ser transferido para você, para sua carteira, assim que ela encerra o uso do seu computador ou quando é atingido um determinado limite temporal. Isso também pode ser utilizado para fins de alocação de espaço. Já existe algo parecido também no mundo da ciência, existe uma criptomoeda que utiliza o poder computacional da rede não só para validar a transação propriamente dita, mas também é preciso que eles provem que eles ajudaram, os computadores ajudaram a fazer certos cálculos em favor de certos institutos de ciência. O que interessa é que você pode alugar seu poder computacional, empresas podem, por exemplo, vender energia elétrica via blockchain, gás, qualquer forma de infraestrutura, qualquer forma de coisa que possa ser utilizada remotamente ou transacionada num mercado para depois fazer algum tipo de compensação. Você pode comprar uma certa quantidade de energia no mercado de energia e fazer uma compensação com o seu próprio consumo de energia. Muitas empresas fazem isso. E isso pode ser feito via blockchain. Um pequeno produtor de energia elétrica pode entrar numa rede de blockchain, oferecer
para o mundo a energia que ele produz lá na sua chácara via células fotovoltaicas. Essa energia é disponibilizada para qualquer um que queira pagar por ela. E a pessoa vai utilizando aquela energia, na verdade vai recebendo os créditos relativos à geração daquela energia, já vai pagando automaticamente por isso, vai guardando na sua conta de energia, e quando chegar o momento de ele, empresa, pagar para aquela concessionária, ele faz uma compensação via mercado e você recebe, ou já recebeu automaticamente à medida que ele já foi se tornando dono da energia que você gerou na sua chácara por meio dessas células fotovoltaicas, e tudo isso de maneira automática, via blockchain, via uma criptomoeda. E qual é a grande vantagem? Os custos de transação de criptomoedas são, em geral, muito mais baratos que os custos financeiros de intermediadores financeiros ou de intermediadores quaisquer dos mercados quaisquer. Intermediação financeira é algo que custa muito caro, e este é um grande atrativo das criptomoedas. Para grandes empresas, é muito vantajoso utilizar blockchain e criptomoedas para fins de intermediação financeira, porque os custos de transação são muito mais baratos. O que importa é que existe algo chamado DePIN, que permite a você utilizar um computador velho que não está servindo para nada, para ganhar um troco, ainda que sejam centavos por dia, apenas dezenas de reais por mês. De repente você descobre uma maneira de investir isso de novo, comprar um computador melhor, enfim, é uma possibilidade que existe e ela já é utilizada. Pesquise aí pela Nozana, com S mesmo, ou Ivelo, com 2 L's, e você vai ver que já existem empresas de inteligência artificial alugando poder computacional de pessoas espalhadas pelo mundo, ao invés de elas mesmas comprarem os computadores dela. Porque elas preferem fazer desse modo, é uma questão de modelo de negócio delas. O que importa é que isto existe. O que importa é que você viu que blockchain, que as criptografias, elas são uma possibilidade muito interessante de você atingir outras pessoas que você nem imagina quem sejam, tendo segurança nos seus negócios. Você não precisa conhecer, você não precisa saber quem está do outro lado, você só precisa saber de uma coisa: o dinheiro está lá. É isso que interessa. Quando você faz um negócio via internet, um negócio que não seja via criptomoeda, você sempre vai ter esse problema. Se você mandar a mercadoria e o cara não fizer o Pix, você fica sem mercadoria. E se você comprar, pagar, mandar o Pix e o cara não mandar a mercadoria, você fica sem. Então é ruim para os dois lados. Os contratos inteligentes que operacionalizam, seja a infraestrutura descentralizada, seja um NFT, seja o que for, estes contratos inteligentes, eles promovem custódia, eles permitem que em certas condições sejam implementadas, eles são muito úteis no mercado financeiro. No Brasil já existem várias empresas que são especialistas em transformar, por exemplo, debêntures, que são uma espécie, grosso modo, de nota promissória que grandes empresas emitem a troco de juros, e que são um bom investimento para muita gente. Essas debêntures já foram tokenizadas, já foram transformadas em tokens, já estão numa blockchain, são negociadas na blockchain, que tem custos de transação menores, e já existem empresas especializadas em transformar uma debênture num token disponível no mercado cripto. Isso é muito bom para muita gente, é uma forma de baratear o investimento, é uma forma de baratear para o investidor final o valor daquela debênture. Normalmente a transação financeira, a intermediação financeira em geral é muito cara, e isso às vezes afasta investidores. E a blockchain, ela é relativamente barata. Então, empresas que têm essa tecnologia de transformar ativos financeiros em tokens já estão operando no Brasil e no mundo e oferecendo esta possibilidade via contratos inteligentes, que são contratos que, grosso modo, eles fazem uma custódia de valores e depositam, creditam o valor respectivo em cripto à medida que certas coisas vão acontecendo. Quando certo preço daquele ativo é atingido, quando uma mercadoria é entregue, quando alguma condição qualquer estabelecida e colocada dentro daquele contrato tecnológico é atingida. Lembrando que contrato aqui é uma palavra que talvez não seja a mais adequada, porque não é exatamente um contrato no sentido comum. Quando nós falamos em contratos inteligentes, nós estamos falando de operações computacionais automatizadas. Não é, embora haja uma vontade ali entre as duas partes, mas a verdade é que os contratos inteligentes, eles são muito mais, eles são essencialmente operações computacionais. Eles são apenas scripts criados em um computador que serão executados por terceiros computadores. Não existe aquela dinâmica comum dos contratos, de termos, de
cláusulas e etc, etc. O que existe ali são operações computacionais encadeadas numa sequência lógica e à medida que aquilo vai acontecendo, aquilo é automatizado e acontece, e o valor é transferido automaticamente. Um contrato inteligente, por ser uma operação computacional, ele é o sonho de todos os civilistas, de todos os estudiosos do direito civil. É um contrato à prova de inadimplência. Um contrato inteligente, ele não pode ser inadimplido. Um contrato inteligente não pode ser descumprido. É impossível descumprir um contrato inteligente, porque ele é uma operação computacional. Se acontecer o que está previsto ali naquela operação computacional, fim de papo, o dinheiro é transferido e acabou. E muitas vezes esses contratos inteligentes, eles envolvem marcadores automatizados de terceiros. Por exemplo, quanto vale um determinado ativo, digamos $1. Quando atingir um determinado valor, quando um determinado site disser que o dólar chegou a R$7, o valor custodiado será transferido para o comprador e fim de papo. Não há o que fazer quanto a isso. É automático. São contratos à prova de inadimplemento, são contratos que não podem ser descumpridos, porque, na verdade, eles são muito mais do que contratos. Eles são fatos. São fatos computacionais. São operações computacionais. Eles não são exatamente atos jurídicos. Se você for pensar bem, talvez eles sejam, na verdade, fatos jurídicos, porque são operações computacionais. E isso tem implicações jurídicas, especialmente com implicações fáticas, muito interessantes. Nós estamos falando de fatos negociais e não mais de atos. É algo curioso, é algo para os estudiosos do direito civil se debruçarem e tentarem entender. Ou talvez não haja nada para ser entendido, porque afinal de contas são fatos, são operações computacionais. A transação de criptomoeda é um fato, ela é uma operação computacional. Uma vez que ela esteja realizada, o valor sai do endereço 123 e chega até o endereço 456. É simplesmente um fato. É como se você tivesse levado o dinheiro em mãos. Não há nada para ser discutido. Simplesmente aconteceu. Não é um ato, é um fato. E isso tem, sem dúvida, muita relevância jurídica. A diferença, grosso modo, é que os atos eles podem eventualmente ser discutidos, mas os fatos não. Se choveu, choveu. Se pegou fogo, pegou fogo. Se é dia, é dia. E se é noite, é noite. Fatos são fatos. Não dá para discutir os fatos. Eles já aconteceram. Eles já estão aí e agora só nos resta viver com eles. Contratos inteligentes não podem ser discutidos. Eles só podem ser cumpridos. Sempre. E isso é muito interessante. Inclusive e especialmente porque existe a possibilidade de que um contrato inteligente tenha terceiras partes envolvidas. Digamos, o site que fornece o preço do dólar. Naquele contrato inteligente que duas pessoas combinaram de comprar e vender dólar quando o dólar atingisse um determinado preço. Ou uma criptomoeda, ou qualquer outra coisa. Se é possível que uma terceira parte esteja envolvida neste contrato, de maneira automática, este computador terceiro acabe ele sendo aquele que vai destinar o valor, você pode imaginar que este computador pode também receber uma pequena parte. Uma pequena parte porque ele está prestando um serviço de informar, digamos. Isso não teria nada demais, uma operação computacional bastante simples. Mas se você for pensar em termos práticos da vida real, você poderia pensar coisas bem interessantes. E se um governo fizer uma criptomoeda, criar contratos inteligentes nesta criptomoeda, disponibilizar isto para o público para que as pessoas compram e vendam carros, fazendas, qualquer coisa, por meio desses contratos inteligentes. Mas o dinheiro só chega onde tem que chegar e a mercadoria só chega onde tem que chegar quando ele, governo, terceiro computador, receber a parte dele. Tributação automática. Tributação direta na fonte de tudo que você comprar e vender. Algo assim seria possível? Do ponto de vista tecnológico, é extremamente simples. Do ponto de vista político, vai ser um problema e tanto. Mas não só. Um contrato, uma criptomoeda governamental, poderia permitir saber tudo o que você faz com o seu dinheiro. Poderia permitir em termos tecnológicos.
em termos jurídicos, em termos políticos, isso talvez não seja tão simples. E neste caso nós precisamos começar a separar o joio do trigo. Nós precisamos saber o que de fato pode ser feito do ponto de vista tecnológico, e praticamente tudo pode ser feito, e o que vai ser conveniente do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Nada é tão simples assim. Não é porque existe uma tecnologia que essa tecnologia vai deitar e rolar. Nós vemos aí, não interessam os acertos, não interessam os erros dessa discussão, mas nós estamos vendo a discussão sobre regulamentação de redes sociais e a responsabilização dessas redes sociais por aquilo que é publicado nelas por terceiros. A tecnologia está aí. Isso não significa que ela será necessariamente utilizada para um lado, para o outro, ou da maneira como foi idealizada. Ela foi criada. Como ela é utilizada depende de quem está com ela nas mãos. E isto tem limitações jurídicas, limitações políticas, e nós vamos falar sobre isso agora ao falarmos sobre alguns projetos de fato, e não de teorias da conspiração, alguns projetos que existem no mundo sobre dinheiro digital governamental, e vamos ver o que de fato esses projetos estão dizendo.